Olá pessoal, nessa videoaula nós iremos tratar sobre grandezas, unidades de medida e escala. Aprendemos desde cedo a medir e comparar grandezas, como comprimento, tempo, massa, temperatura, pressão e corrente elétrica. Atualmente, contamos com ferramentas que nos auxiliam no processo de mensuração, ou seja, no processo de medição dessas grandezas. Aqui nós temos alguns exemplos, como o relógio, que mede as horas, e balanças, que medem a massa. A unidade é o nome particular que relacionamos às medidas de uma grandeza. No termômetro mostrado ao lado, o grau Celsius é a unidade de medida da temperatura. Ou seja, o termômetro ele mede essa grandeza, que é a temperatura, e nos fornece a medida dela em uma unidade, que neste caso é o grau Celsius. Existem outras unidades para a temperatura, como Fahrenheit e a escala Kelvin. Posteriormente, nós veremos por que esta variedade nas unidades de grandeza. Tipos de grandezas físicas. As grandezas físicas elas podem ser de dois tipos, vetorial e escalar. Agora nós falaremos sobre grandeza vetorial. Para sua perfeita caracterização, esse tipo de grandeza necessita, além do valor numérico, que mostra a intensidade, de uma representação espacial que determine a direção e o sentido. A aceleração, a velocidade e a força são exemplos de grandezas vetoriais. Ou seja, essa grandeza, além do seu valor numérico, ela precisa de algumas outras características, como direção e sentido. Grandeza escalar. Grandeza escalar é aquela que precisa somente de um valor numérico e uma unidade para determinar uma grandeza física. Um exemplo é a nossa massa corporal. Grandezas como massa, comprimento e tempo são exemplos de grandezas escalares. Ou seja, para expressarmos esta grandeza, nós só precisamos do valor numérico e da unidade. Um exemplo seria 60 kg, 150 metros, 1 hora e 20 minutos. Ou seja, nós não precisamos de outras informações, como o sentido e a direção dessa grandeza. Como eu falei anteriormente, as grandezas elas podem ser expressas em diferentes unidades, dependendo do sistema que seja usado. No Brasil, o sistema mais utilizado é o Sistema Internacional de Unidades, SI. Nesse sistema, o comprimento é dado em metros, a massa em quilograma e o tempo em segundos. Além disso, existem outros sistemas, o CGS e o BE. O CGS, o comprimento é dado em centímetros, a massa em grama e o tempo em segundo. Daí vem o nome CGS. Neste quadro, nós temos as grandezas fundamentais expressas no Sistema Internacional de Unidades, como já vimos o SI. Então, a grandeza física tempo ela é expressa em segundos, cujo símbolo é o S. A grandeza física comprimento é expressa em metros, cujo símbolo é M. A grandeza física massa é expressa em quilograma, cujo símbolo é kg. A grandeza física corrente elétrica é expressa em ampere e o seu símbolo é o A. A temperatura é expressa em Kelvin, cujo símbolo é o K. Quantidade de matéria em mol, como símbolo nós utilizamos a própria palavra mol. E a grandeza física intensidade luminosa é dada em candela, nós utilizamos o CD. Grandezas físicas podem ser comparadas apenas quando expressas com a mesma unidade. Caso contrário, uma conversão de unidades é necessária. Não podemos realizar operações do tipo 4 km mais 2 metros, 5 ml mais 4 litros. Para isso, nós devemos padronizar em uma única unidade. Neste primeiro caso, ou nós transformaríamos 4 km em metros, e aí somaríamos, ou transformaríamos 2 metros em quilômetros. Segundo caso, nós transformaríamos 5 ml em litros, ou 4 litros em ml, para assim somar os dois termos. Desta forma, nós obteríamos o resultado na unidade em que nós estivéssemos trabalhando. Prefixos para valores de grandezas. Os prefixos podem ser utilizados com quaisquer unidades. Eles são fatores que multiplicam essas unidades, porém não alteram o valor numérico. Exemplos: 1 milímetro
é igual a 0,001 metros, que pode ser expressado como 10 elevado a menos 3 metros. 1 miligrama é igual a 0,001 grama, e pode ser expressado como 10 elevado a menos 3 gramas. Existem outros prefixos que são utilizados comumente, como o 10 elevado à nona potência, que é chamado de giga, o 10 elevado à sexta potência, que é chamado de mega, o 10 elevado à terceira, que é o quilo, e assim por diante. Nós temos o 10 elevado a menos 6, que é o micro, o 10 elevado a menos 2, que é o centi, dentre outros, como vocês podem observar nesta tabela. Agora, nós veremos um pouco sobre conversão de unidades, convertendo o comprimento. Então, nós temos aqui várias unidades de comprimento, que é o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então, para transformar da esquerda para a direita, nós multiplicamos por 10. Para transformar da direita para a esquerda, nós dividimos por 10. Então, para transformar de milímetro para metro, nós temos 1, 2, 3 casas. Logo, nós iremos dividir por 10 elevado ao cubo, que é igual a 1000. O número de casas que a gente anda é igual ao número o qual o 10 está elevado. Para transformar de quilômetros para metros, nós iremos multiplicar por 1, 2, 3. 10 elevado ao cubo também, pois nós andamos 3 casas. Com isso, nós podemos dizer que 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Da mesma forma, 1 milímetro é igual a 0,001 metros, como nós vimos anteriormente. Resumindo, da esquerda para a direita, nós multiplicamos por 10. Da direita para a esquerda, nós dividimos por 10. Isto é para unidades de comprimento. Conversão de unidades de área. No SI, as unidades de área são dadas em metros quadrados, porém, elas podem ser expressas de outras formas, como quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, o metro quadrado, o decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. A diferença para o que nós já vimos com o comprimento é que agora nós multiplicamos ou dividimos por 100. Observem que 100 é igual a 10 ao quadrado. Então, quando nós elevamos todas as unidades ao quadrado, nós elevamos também os valores que multiplicam e que dividem ao quadrado. O raciocínio é o mesmo. Da direita para a esquerda, nós dividimos por 100. Da esquerda para a direita, nós multiplicamos por 100. Dessa forma, nós temos que de quilômetro quadrado para metro quadrado, nós iremos multiplicar por 100 elevado ao cubo, pois nós andamos 3 casas. 1, 2, 3. Do milímetro quadrado para o metro quadrado, nós iremos dividir por 100 elevado ao cubo, pois também andamos 3 casas. 1, 2, 3. Do centímetro quadrado para o metro quadrado, nós iremos dividir por 100 ao quadrado, ou seja, 1, 2. 2 casas, então o 100 é elevado ao quadrado, e assim por diante. Conversão de volume. Então, a unidade padrão de volume é o metro cúbico. Observem que, neste caso, a multiplicação ela é feita por 1000, que é igual a 10 elevado ao cubo. Ou seja, nós iremos dividir ou multiplicar por 1000. O raciocínio é o mesmo. Da esquerda para a direita, nós iremos multiplicar. Da direita para a esquerda, nós iremos dividir. Para transformarmos de metro cúbico para centímetro cúbico, nós multiplicamos por 1000 ao quadrado, ou seja, 1000 vezes 1000, 2 casas, ou seja, 1000 ao quadrado, que é a quantidade de casas que nós andamos, e assim por diante. Nas unidades de volume, nós utilizamos uma relação que é muito importante. Essa relação estabelece que 1 litro é igual a 1000 centímetros cúbicos. Conversão de tempo. A conversão de tempo, ela foge um pouco do padrão que nós vimos anteriormente. A multiplicação ou a divisão é feita por 60. Então, de horas para minuto, nós multiplicamos por 60. De minuto para segundo, nós também multiplicamos por 60.
Observem que o raciocínio é o mesmo. De uma unidade que está na esquerda para a direita, nós multiplicamos. Da direita para a esquerda, nós dividimos. Então, do segundo para o minuto, nós dividimos por 60. Do minuto para a hora, nós também dividimos por 60, pois o minuto ele está à direita da hora. Dessa forma, nós podemos dizer que 1 minuto equivale a 60 segundos e que 1 hora equivale a 60 minutos. Conversão de massa. Observem que as unidades de massa elas são convertidas através da multiplicação ou da divisão por 10, da mesma forma que o comprimento. Isso ocorre porque, se nós observarmos o grama, que é a unidade padrão no SI para a massa, nós temos que o grama ele está elevado a 1. Logo, 10 também está elevado a 1, e 10 elevado a 1 é igual a 10. Dentre as unidades de massa, nós temos o quilograma, o hectograma, o decagrama, o grama, o decigrama, o centigrama e o miligrama. As mais utilizadas são o quilograma e o grama. E aí o raciocínio ele se repete. Para transformarmos uma unidade que está à esquerda para a direita, nós multiplicamos por 10. Para transformarmos uma unidade que está à direita para outra unidade que está à esquerda, nós dividimos por 10. Com isso, nós temos uma relação bem básica que 1 quilo equivale a 1000 gramas. Da mesma forma, 1 grama equivale a 1000 miligramas, e assim por diante. Conversão da velocidade. Essa conversão ela é diferente das demais. Para transformarmos de km por hora para metros por segundo, nós iremos dividir por 3,6. Para transformarmos de metros por segundo para quilômetros por hora, nós iremos multiplicar por 3,6. É justamente o processo inverso que nós já aprendemos. Então, da direita para a esquerda, nós iremos multiplicar. Da esquerda para a direita, nós iremos dividir. No SI, a unidade de velocidade é o metros por segundo. Exercício. Este exercício foi retirado do Enem 2011, questão 136. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas, realizadas em um carro, sejam obtidas em metros. Letra A. Distância A entre os eixos dianteiro e traseiro. Letra B. Altura B entre o solo e o encosto do piloto. Então, ele nos dá essas duas distâncias. A distância A é igual a 2.300 milímetros e a distância B é igual a 160 centímetros. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente: letra A, 0,23 e 0,16, letra B, 2,3 e 1,6, letra C, 23 e 16, letra D, 230 e 160 e letra E, 2.300 e 1.600. Agora nós iremos resolver este exercício. Como vimos anteriormente, para transformar uma medida em milímetros para metros, divide-se esta medida por 1000, pois de milímetros para metros nós andamos 3 casas, 1, 2, 3. Como é da direita para a esquerda, nós dividimos. E aí dividimos por 10 ao cubo, que é igual a 1000. Então, a medida A em milímetros é igual a 2.300 milímetros. Para transformar para metros, nós iremos dividir por 1000. Logo, A em metros é igual a 2.300 dividido por 1000. Com isso, nós temos que A em metros é igual a 2,3 metros. Da mesma forma, para transformar uma medida em centímetros para metros, divide-se esta medida por 100. Então, nós temos o valor de B em centímetros, que é igual a 160 centímetros. Para transformarmos B de centímetros para metro, nós iremos dividir por 100. Logo, 160 dividido por 100 é igual a 1,6. Com isso, nós temos que B em metros é igual a 1,6 metros. Nós estamos em centímetros e queremos transformar para metros. Nós iremos dividir por 100.
Por que por 100? Porque nós andamos duas casas. Então, centímetros, decímetro e metro. Duas casas de centímetros para metros. Como é da direita para a esquerda, nós dividimos. Dessa forma, ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se, respectivamente, 2,3 e 1,6 metros. A resposta correta é a letra B. Agora nós falaremos um pouco mais sobre escalas. Escala é uma relação entre uma distância medida no mapa, D minúsculo, e uma distância medida no terreno, D maiúsculo. Um mapa, uma fotografia aérea ou uma imagem de satélite são representações em escala da superfície da Terra, envolvendo redução da realidade. Sempre que nós vemos uma fotografia da Terra, esta fotografia ela está em uma escala reduzida, ou seja, nós não vemos a Terra em tamanho real. Para que isso aconteça, é necessário utilizar escalas. Utilidade das escalas. As escalas são utilizadas para representar medidas em tamanhos de desenhos maiores ou menores que os tamanhos reais. Então, nós podemos reduzir ou ampliar as medidas de algum objeto ou de algum lugar com determinadas dimensões, que nós chamamos de dimensões reais. Então, se nós temos um parafuso muito pequeno, nós podemos desenhar este parafuso em uma folha de papel maior, utilizando uma escala de ampliação. Se nós temos um terreno e queremos desenhar a sua planta em uma folha de papel, nós iremos reduzir as dimensões desse terreno para que ele caiba na folha. Com isso, nós estaremos utilizando uma escala de redução. Relação da dimensão linear de um elemento e ou um objeto apresentado no desenho. Então, a escala, representada pela letra E, é igual ao quociente entre a medida do desenho, representada pela letra D minúsculo, e a medida real, representada pela letra D maiúsculo. Classificação das escalas. As escalas podem ser classificadas de 4 maneiras diferentes. Escala de redução. Esta escala ocorre quando a representação do desenho é menor que a dimensão real do objeto. Escala de ampliação. Ocorre quando a representação do desenho é maior que a dimensão real do objeto. Então, a escala de redução é como se nós desenhássemos um terreno em uma folha de ofício. Nós estamos reduzindo as dimensões reais do objeto. A escala de ampliação é como se nós desenhássemos um parafuso em uma cartolina. Nós estaríamos ampliando o desenho do parafuso, ampliando as suas dimensões. Logo, esta escala é conhecida como escala de ampliação. Escala numérica. Fator que representa a proporção entre as medidas reais e as medidas do desenho. Nós temos aqui 2 exemplos. Um exemplo seria a escala de 1 para 50. Uma medida do desenho representa 50 vezes a medida da dimensão real, ou seja, isto é uma ampliação. A escala 10 para 1, uma medida do desenho representa 1/10 da dimensão real, ou seja, nós estamos fazendo uma redução. Escala gráfica. Esta escala consiste na representação de um segmento de reta dividido de modo a mostrar graficamente a relação entre as dimensões de um objeto no desenho e no terreno. Exemplo: cada 1 metro da imagem representa 100 metros da realidade. Então, nós temos na representação esta escala. Se ela vier dessa maneira, ela é conhecida como escala gráfica. Exercício. Este exercício foi retirado do Enem 2010, questão 155. A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave que será fabricada para a utilização por companhias de transporte aéreo. Um engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em escala de 1 para 150. Aqui nós temos a imagem. Este avião possui 36 metros de comprimento e 28,5 metros de largura. Para o engenheiro fazer este desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas da folha, quais as dimensões mínimas em centímetros que esta folha deverá ter? Letra A, 2,9 centímetros por 3,4 centímetros. Letra B, 3,9 centímetros por 4,4 centímetros.
Letra C, 20 centímetros por 25 centímetros. Letra D, 21 centímetros por 26 centímetros. Letra E, 192 centímetros por 242 centímetros. Vamos à resolução deste exercício. Primeiramente, para lembrar, nós temos que a fórmula da escala é E é igual a D minúsculo sobre D maiúsculo, onde D minúsculo é a dimensão do desenho e D maiúsculo é a dimensão real do objeto. Então, para a largura da folha, nós temos a escala de 1 para 50, que é igual a x sobre 2.850 centímetros. Ou seja, nós já transformamos 28,5 metros em centímetros. E aí, fazendo o meio pelos extremos, nós temos que 150x é igual a 2.850. Logo, x é igual a 2.850 dividido por 150, x é igual a 19 centímetros. 19 centímetros é a largura do avião na folha. Porém, nós temos que deixar 1 centímetro de margem de cada lado, totalizando 2 centímetros. E aí, somando 19 centímetros do desenho mais 2 centímetros que serão das margens, nós temos 21 centímetros de largura. De forma semelhante, nós iremos proceder para o comprimento da folha. Então, substituindo E por 1 para 50, D minúsculo é a dimensão do desenho, nós queremos encontrar, chamamos de x. D maiúsculo é a dimensão do avião, ou seja, a dimensão real. Nós transformamos 36 metros, que equivale a 3.600 centímetros. Com isso, fazendo o meio pelos extremos, nós temos que 150x é igual a 3.600, logo, x é igual a 3.600 sobre 150. Dessa forma, nós encontramos que x é igual a 24 centímetros. E aí, somando com os 2 centímetros das duas margens, nós temos que o comprimento é igual a 26 centímetros no total. Dessa forma, nós temos que, para o engenheiro fazer este desenho em uma folha de papel, deixando uma margem de 1 centímetro em relação às bordas das folhas, as dimensões mínimas em centímetros que esta folha deve ter será de 21 centímetros por 26 centímetros. A resposta correta é a letra D.